Entrar. Ai, muito, Tudo muito bem, bem, meu amor. Vera? Tudo Boa bem com noite. você, Quitéria? Boa noite. Eu já quero começar te agradecendo, né? A Quitéria, gente, falou assim: ah, eu sou tímida, tal. Falei: não, você fala muito bem. E Quitéria tem uma história aí bem interessante, né? Eu estava falando, né, Quitéria, que nem todo mundo tem o Eu mesmo sei. a mesma trajetória, né? Eu já vi gente assim que tentou, tipo, mais de 10 vezes. Eu já vi gente que tentou na primeira e já conseguiu. E é por isso que é importante a Isso. gente falar de várias histórias aqui. Todos os jeitos, todos os modelos. Portanto, é assim. Eu peço que você se apresente, que você conte a tua história desde o começo, como que foi quando você era fumante, como que foram as tentativas para parar de fumar e como que você Vergonha. está agora. Fica à vontade, não tem Certo, Vera? Então, limite eu de tempo, tenho tá bom? 56 anos e fumei 43. Entendeu? Comecei muito jovem ainda. Comecei com a vizinha jogando as bitucas e eu indo lá pegar para fumar. Lembro como que fosse hoje. Fez aquilo ali, para mim não pegar, né? Mas fumei. Fumei muito. Somos em 10 irmãos, dos 10 só não fumou 2. E a minha mãe e meu. Não, nenhum dos dois. E os Nenhum. pais Entendeu? fumavam? Mas os 8 fumaram. Os 8 irmãos, né? Hoje ainda fuma 5. 4 já parou, né? Graças a Deus. E nesses anos, nesses Sim. 43 anos, fumava, muitas tentativas. Muitas. E muito remédio. Acho que eu gastei quase a metade que eu gastei no cigarro de remédio, viu, para parar de fumar. Tudo que eu via falar, tudo que eu via falar, eu comprava. Nossa. Até revista, livro, tudo, entendeu? Mas nada. Aí depois casei, aí meu marido fumava também, aí é que a coisa ficou boa mesmo. Fumava os dois. Fumava isso, fumava dentro de casa, né? Arrumou um Fumava no parceiro. quarto, fumava em todo lugar. Porque fumava os dois, né? Aí depois que eu casei, meu filho Uhum. nasceu, aí já paramos de fumar dentro de casa, né? Mas continuamos fumando os dois. Aí ainda fumando, fumando. Depois minha filha veio. Aí quando a minha filha veio, que ia fazer 2 anos, aí meu marido parou. Parou faz 22 anos que ele parou de fumar. Parou e eu continuei fumando. E ele me apoiando em eu fumar. Porque quando eu tentava parar de fumar, eu Ué, ficava muito nervosa. Chegava a quebrar as coisas, de tão nervosa que eu ficava. Entendeu? Então ele preferia ver eu fumar para ficar calma. Entendeu? Então ele nunca negou em comprar cigarro para mim, nunca, sabe? Reclamava. Às vezes porque eu tossia muito, né? Entendeu? Aí ele dizia, isso é por causa do cigarro, entendeu? E eu tossia, já tinha perca uhum. de urina para me ajudar, né? Por causa da tosse, né? Aí ele reclamava, né? Mas Aham. bastava ele ver eu nervosa que ele já dizia, o cigarro tá acabando, e já corria comprar cigarro, entendeu? Às vezes ele vinha do serviço, eu ligava para ele, Uhum. 10h30 da noite, 11 horas, para ele passar na padaria para trazer cigarro. Às vezes eu nem trazia, nunca negou, entendeu? E Nunca. ele trazia na Nunca boa. foi exigente assim. Teve um tempo que ele foi exigente, eu falei, ó, Que bom, se né? você mandar o escolhente e você o cigarro, não mande, senão você vai ter uma decepção. Entendeu? É, Vera, Ah! desse jeito. Lá eu sou de Pernambuco, né? Eu moro em São Paulo já tem quase 30 anos, mas eu sou mesmo de Pernambuco. E lá no Pernambuco, quando as pessoas morriam, colocava vela na mão. Sim. E eu dizia que quando eu morresse, a minha vela era o cigarro. Entendeu? E ainda mandava pôr cigarro no caixão para levar para fumar lá. Entendeu? Porque sim, porque eu já vi falando que a pessoa depois que Cigarro morre, e que tem o isqueiro. vício, a pessoa ainda sofre para deixar o vício, a alma da gente. Será que é verdade isso? Eu já ouvi falar, você já ouviu falar isso? Eu nunca.
Mas Eu nunca ouvi falar, mas tomara que não, né, Quitéria? Que, nossa, já basta a gente passar ah, os pois, apuros Vera, aqui eu vivo, já né? ouvi muita Ainda gente falar essa ter que história, passar sabia? sufoco no Que eu olho. fico com medo, né? Ficava com medo até, né? Eu já imaginou, depois de morrer, ainda sofrer por causa do cigarro. Então, aí eu dizia que era a minha pele, era aquele cigarro, sabe? E eu nunca pensei em parar, Vera, nunca. Porque eu gostava mesmo, Aham, sabe? Fumava, eu gostava muito, muito. Só que sim. ultimamente, de uns 10 anos para cá, eu venho me sentindo muito mal. Cansada, entendeu? Dor nas pernas, me sentindo muito mal. Eu preciso trabalhar, mas você não sabe quando você não está mais aguentando? Porque o cansaço não deixa. Subir em escada, a respiração Uhum, vai ficando ruim, sabe? uhum, Então eu só vi uma solução, era parar. Mas com o quê? Com qual argumento parar se não tem? Nasceu os netos, entendeu? Nada. Tenho dois netinhos, um casal. Tenho uma neta de 5 anos, ou de 7, e um neto que vai fazer 5 meses. Mas o cigarro nunca parou. É. Aí, olha, quando eles iam nascer, eu dizia, eu paro, né? Mas não tem jeito. Aí, quando foi, faz 5 anos que eu te conheci, fazem 5 anos, de 4 para 5 anos que eu te conheço. Aí foi quando eu vim pegar a sério, né? Eu digo, agora é minha vez. E você sabe, quando eu comecei a te ouvir, uhum, eu dormia te ouvindo, entendeu? E de uma hora para outra, eu uhum. comprei um maço de cigarro e parei. Parei e achei que ia parar mesmo de vez. Só que vai, não vai, dar uma estragada, sabe? Uhum. Até cair de vez. 9 meses. 9 meses. É. Talvez tivesse Se não conseguido. É. tivesse dado a Mas sabe, Vera, mas tragadinha, eu não sofria. teria recaído. Eu parei, mas eu Uhum. sofria, porque eu tinha vontade demais. Eu tinha abstinência, entendeu? Então, você sabe, você parar de fumar, mas ficar sofrendo não é Uhum. legal. Não é legal você ficar sofrendo, entendeu? Aí Não, depois eu ficava triste, porque não uma vez mesmo. você falou assim: se você já fez tentativas, dá um tempo. Você não fala, dá um tempo. Dá um tempo, né? Para Fala. começar depois, né? Aham. Passar um tempo, entendeu? Aí eu ficava com raiva, sabe? Porque você mandava dar um tempo e eu não queria. Eu não queria dar um tempo, eu queria Ah! estar tentando direto, sabe? E teve um tempo que eu tentei mesmo, fiquei um mês, 15 Uhum. dias, só que depois não deu mais, sabe? Eu, agora, essa última vez, antes de eu parar, eu estava tentando já faz uns tempos, assim, não tentando parar, mas a cabeça, sabe? Só pensava nisso. Isso, mas não parei de fumar, sabe? Trabalhando a Eu digo, cabeça. meu, será que eu não vou conseguir mais, né? Por causa Uhum. que a cabeça eu botava para trabalhar, mas só que não conseguia ficar nenhuma hora sem fumar, sabe? Eu digo, não, parece que não vai ter jeito mesmo. Aí quando foi essa última vez que eu parei, aí eu falei com você, pedi, né? Aí, meu, foi de um porque a minha cabeça funcionou dessa vez, entendeu? E como a minha cabeça funcionou, a vontade de fumar é uma boa. Entendeu? Não tem abstinência. Se eu falar que eu tenho, eu não tenho. Eu tenho vontade, entendeu? Vontade de fumar, eu tenho. Uhum. Só que é uma vontade que eu sei que eu não fumo mais e acabou, entendeu? Não fumo. Não tenho mais vontade de fumar, Vera. Viu, Quitéria? Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas acham assim que o fato de parar de fumar e continuar tendo vontade, que isso é um sofrimento. E então é possível continuar Isso. tendo vontade, porém sem sofrer. É uma vontade Vera, assim eu como a tenho gente vontade tem outras o dia vontades na inteiro. vida. Assim, mas antes, porque eu tentei parar com bupe, entendeu? Tomei burro. Fazia a minha filha trazer lá da farmácia, sabe? Que ela trabalha é farmacêutica e ela pedia para o Hum, fornecedor, né? E ela trazia e eu não parava, e ela ficava brava comigo, sabe? sim. Eu não vou trazer mais. Eu inventava que era para minha irmã, não era para mim. Para ela trazer para mim.
Jesus. muito com adesivo, muito com adesivo. Só que eu não usei os dois de uma vez, não, nunca, sabe? Eu usei o BUP, que achei que até que me ajudou a emagrecer, sabe? Aham. O BUP. Eu acho que ele emagrece. E o Uhum. adesivo, muito. Mas não teve jeito. Eu terminava voltando a fumar, entendeu? E a única coisa que me fez eu parar de fumar foi você, porque eu acho que você é uma psicóloga, sabe? Eu falo que é minha psicóloga, certo? Eu sei que você fala que nunca trabalhou, nunca estudou medicina, nada na área da Nunca saúde, estudei. mas para mim é a psicóloga, né? Psicóloga eu acho que não precisa estudar, não, você precisa Sim. ter uma mente boa, entendeu? Então, para mim foi você, água, né? Porque água que me dá o maior trabalho para mim tomar, Água. sabe? Muito difícil tomar água, entendeu? Só com limão mesmo. Tem que ter o litro d'água e o limão ali, sabe? Para tomar água. Mas Tô tá tomando, porque quando a minha filha chega, ela conseguindo falou: tomar quanto um já tomou tanto. de água hoje? Eu falei: meio litro. Aí ela vai pôr 1 litro lá. Toma, tem 2 Ai, aqui, você meu. tomar. Aí eu pego o limão, sabe? E tomo. Mas não tomo nada de remédio, nada de calmante, Uhum. nem um chazinho, Vera. E calma, tão calma que eu mesmo não acredito que é eu. Uhum. Entendeu? Eu não acredito que é eu, porque quem era que nem eu era, entendeu? E sei que ainda vou sofrer, não, que eu não sofro, sabe? Eu não sofro. Sei que ainda vou sentir muita vontade de fumar ainda, um bom tempo, né? Vai ser incomodada ainda por essa ideia, porque foram 3 anos, sabe bem, 43 Vera? anos, né? Eu sou mais nova de 3 irmãs, eu sou É. mais nova. Mas todo mundo acha que eu sou mais velha, entendeu? E é o quê? O cigarro que acabou comigo. Entendeu? E já perdi uma prima minha com eczema pulmonar, entendeu? Foi muito triste. Ela morreu e não parou de fumar. O médico deu 6 meses de vida a ela, ela ainda viveu mais de 10. Acho que bem uns 20 quase. Fumando, nunca conseguiu parar, Vera. Viveu, viveu. Uns 20 anos ela viveu a Fumando mais? um pouquinho, sabe? Porque ela não Ah, aguentava que fumar bom. mesmo, sabe? Não aguentava. Mas Uhum. acabou-se numa situação triste. Que nem a conhecia ela, sabe? Nem a conhecia. Eu digo, talvez se ela tivesse te conhecido, né? É porque a internet hoje é muito boa, né? Porque ela tentou. A internet hoje é muito boa, né? Porque a gente... É que nem eu falo para Muito. os meus filhos, sempre falei, certo? Graças a Deus que nenhum fuma, nem gosta, né? Mas eles falam, mas você fuma, né? Eu digo, mas Ah, se no tempo que eu comecei a fumar, há 43 anos atrás, não tinha propaganda de fazer mal o cigarro. O cigarro era muito bom, muito bonito. Quem não fumava era não, matuto. É, matuto, que nem diz, né? O outro. era Então era um matuto. charme É fumar, verdade. certo? Mas se fosse que nem hoje, que eu sei que o cigarro não faz bem, jamais eu fumaria, entendeu? Né? E o que eu não quero para mim, eu não quero para eles, entendeu? E graças a Deus que nenhum gosta de cigarro, nem cigarro, nem de bebida, nem de nada. Beber, eu não Exatamente. bebo, de nada. Também já é bom, porque o cigarro também, quem bebe, diz que Que ótimo. o cigarro, né? É igual café, né? Porque Puxa. bastante, Vera. É. Mas você continua tomando Bastante. café. Tomo café normal, sabe? Você gosta? Olha, meu marido nesse tempo estava falando, você toma pouco café agora, porque ele que faz café, sabe, Uhum. para mim. E quando ele não fazia café, eu ficava muito brava, porque eu chegava em casa e não tinha café. Uhum. Aí eu já ligava para ele e dizia assim, hoje eu não vou fazer comida, para quando você chegar, você saber como é bom. Se você não, traz café, não faz café para mim, Você é casada há quantos 32. anos? Há quantos Fez anos, em abril. Quitéria? 32 anos de casada, graças a Deus. Graças a Deus. Em abril, 32 anos. 32 anos, vai fazer Sim, 33 anos que legal. já. Aí ele fala, você não quer mais café? Não, do mesmo jeito que eu tomo café. Olha, você sabe que eu vou na rua, você sabe, eu trabalho fora. Eu É, desço do trem,
vou lá, tomo um pezinho Aham. e desço para ir trabalhar sem nem fumar. Nem Aham. isso. Só lembrar assim, eu não fumo mais, entendeu? Que a minha única lembrança que eu tenho hoje é que eu não fumo mais. Aham. Antes vinha mais à vontade, aí eu... Isso, Vera. Isso é o que ficou, Você sabe, ó, que eu isso é o que você parei trabalhou na tua mente. 11 horas da manhã. Eu contei para você, né? Que eu não parei na sexta, né? 11 horas da manhã. E quando foi à noite, meu marido ficou aqui me infernizando, Aham. fazendo raiva. E eu falei assim, isso é para ver se eu vou fumar, mas eu não vou fumar. Porque não vai resolver se eu fumar também, né? Você entendeu? Então, hoje, eu não fumo mais. Entendeu? Porque o que eu fumar ou não vai resolver o problema, né? Não vai resolver o problema. Então, eu não preciso fumar, Vera. Exatamente. Eu acho que eu não pensava nas coisas, sabe assim? É. Quando você fuma, que é viciada que nem eu era, tudo que você faz, acha que o cigarro vai ajudar aquilo ali. Olha, se eu tenho uma coisa para pagar, eu não tenho dinheiro, eu vou fumar, entendeu? Que porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de TV, sabe? Eu gosto de comprar, mas Aham. eu não gosto de ficar sem pagar. Mas se eu não tenho dinheiro Sim, naquele dia, sei sim. aí eu fico que nem a doida, sabe? Aí eu vou lá fumar, para passar a vontade. Vera, tudo que eu ia fazer, eu fumava. Lavar roupa, fumar. Olha, nesse eu estava ali dando um escova no cabelo, lavei o cabelo e fui secar, né? Eu mesmo secando. Aí, antigamente, eu não tinha paciência para secar o cabelo, porque eu queria fumar e terminar de secar o cabelo, entendeu? Entendeu? Comida, 2, 3 vezes eu tinha que Aham. parar para fumar, entendeu? Tomar banho, Você estava fumando quanto? Quantos 21, cigarros você estava 22 no fumando máximo, quando parou? entendeu? Mas tinha dia, é, mas é, Uma carteira mas e tinha dia, mais um quando eu pouquinho. estava muito agitada, eu chegava a comprar um maço, aí eu ficava com vergonha de falar que já tinha acabado. Aí eu falava que meu marido tinha caído, entendeu? Eu não acredito, mulher. Eu digo, caiu na água, você acredita? Caiu na água. Aí lá e o coitado. Não, zero, Mas outro será dia que ele estava já não todo mundo aqui em sacava? casa e eu Será que ele já não endoideci atrás estava do cigarro. ligado? Endoideci, endoideci. Todo mundo procurou, ninguém achou esse cigarro. Eu digo, aposto que foi pro lixo. Aposto que foi pro lixo. Aí vai eu lá no lixo procurando. Eu entrei na cozinha, o cigarro estava lá vazio, na lixeira da cozinha. Eu digo, eu não acredito numa coisa dessa. Eu fumei o cigarro e nem notei. Aí lá vai com meu marido comprar cigarro. Isso, E mas deixou todo mundo indo você procurar a tá doida? carteira Eu de digo, cigarro. não, tia, não tô doida, não. Meu Ai, cigarro mas estava é, aqui, cara. entendeu? Eu digo, alguém deve ter levado na bolsa sem querer, porque estava cheio de gente, a cozinha, né? Aí meu marido, lá vai meu marido comprar um cigarro de novo. A sorte que eu Aham. tinha um marido que era muito bom para comprar cigarro para mim, sabe? E hoje acho que ele até sente falta, sabe? De comprar É. cigarro. Ai, mas foi assim, Vera. Tem uma pessoa aqui perguntando 43 quanto anos, tempo você fumou. 43. Fumou No mínimo. 43 anos, né? Quitéria, Vera, eu tava nesse deixa eu te tanto falando perguntar, você aqui. engordou? Eu acho que eu já engordei bastante. Mas assim, porque eu como, sabe? Eu não consigo. Eu tô com Quantos exame para quilos? fazer aí. Eu tenho que ficar 12 horas sem comer. E eu não consegui fazer o exame ainda, porque eu não consigo ficar sem comer. Mas não é certo não isso, sabe? Ontem, Mas tem. ontem eu comprei pepino, sabe? Porque eu gosto muito de pepino, sabe? Temperadinho assim com limão, sal. Eu, eu comprei para me fazer, sabe? Boa. Para mim comer, porque não dá para comer comida toda hora. Porque eu vou ficar onde? Eu tô muito gorda, velho. Olha, eu engordo muito fácil, sabe? É. Eu engordo muito fácil. Eu tenho para mim, que eu já engordei de 5 quilos a Uhum. mais. Você já Ah, eu estava sempre. acima do peso Não, eu antes sempre quando fui, né? Porque fumava eu ou tenho você ficou agora? 1,65 m, eu tinha, né? Mas você vai ficando mais velho, parece que vai baixando, sabe? Diz que agora eu só tenho 1,62 m, né? Eu tava com Vai. 70 quilos.
Exato. Porra. Eu sou meia larga isso aqui, os ombros, sabe? E eu acho que meus ossos, não sei o que é que tem, mas eu acho que sempre fui pesada Uhum, demais. Eu já fui magrinha, sabe assim? Mas sempre fui uhum. pesada. Mas eu tava com 79 quilos. Mas agora, já tem uns quase 40 dias, eu vou começar a diminuir, sabe? Porque senão eu vou. Uma vez eu fiquei 3 meses sem fumar, eu engordei 10 quilos em 3 meses. 10 quilos. Opa. Tem que segurar o tchan, porque senão depois você fica triste, porque daí É, as eu fico. roupas não Pois é, servem, já não daí tem muito, você ainda as que tem não vai já viu, né, servir. como é que é? Aí não dá. Então, e É, por isso é melhor segurar agora do que então, depois que Vera, eu tá vou. 15, 20 Eu quilos comprei acima, ontem, sabe, né? uns pepinos, assim, para mim. Assim, porque assim, eu não como, eu como muito, e meu problema mais é à noite, porque o dia eu não estou em casa. Então eu não como durante o dia. Eu estou fora, eu não como. Sim. Só como nos horários certos, né? Entendeu? Agora, quando eu estou em casa, é muito pior. Uhum, Entendeu? Aí quando eu estou em casa, aí me segura, sabe? Ah, olha, eu vou falar, mas você não fala para ninguém, não, tá? Aí, uhum. deixa ninguém escutar, não. Tá, pode deixar. Ontem eu cheguei do Tá bom. serviço, aí eu falei para minha filha assim, encontrei com ela na estação, eu falei assim, filha, vamos passar no mercado para levar um pãozinho, porque seu pai nem comprou pão. Aí vamos, passei no mercado, comprei 4 pão, ela não come, só eu. Aí eu digo, não, só pega 4. Vera, você quer comer os 4 pão? E no final, Você coloca o que não, dentro do coloca pão? o Ou só o requeijão pão? cremoso. Tá falando que eu coloco banana no pão. Vera, eu sou Quando eu era viciada criança, eu eu comia sou pão com viciada em banana. comer pão com Eu banana, nunca sabe? mais, eu acho. Viciada. Sério? Eu Pois é. sei, eu sei que eu me sentei na mesa, sabe? Ai, que Aí eu começo a triste. assistir televisão e comer, sabe? Comer. Aí eu Aham, fiquei com vergonha quando eu vi que só tinha um. Sabe? aham. Falei, se a minha filha ver, ela vai ficar brava. Aí eu comecei. Mas Não, não são são muito grandes os grandes, não, mas não são pães? São pequenininhos, não, sabe? grandes? Já faz, dá para engordar uns 2 quilos, aqueles 4 pão. Aí eu falei, não, Viu? ela estava com Ele- fome. Falei, meu, já tô com fome. Ela falou assim, mãe, come lá seus pepinos que você comprou, né? Porque não dá para comer toda hora. Não dá mesmo, sabe? Eu tô gordo, já engordei bastante, velho. Eu não tô querendo me pesar mais ainda. Mas eu vou começar a diminuir, sabe? é, aham. Eu não tô te Não, vendo. Eu não tô vendo o teu rosto. melhorou? Então, Isso, agora sim. Bela, eu vou começar a Melhorou, diminuir, agora dá sabe? para ver bem. Porque você engorda muito. E eu, assim, às vezes que eu engordei, eu Aham, nunca me senti bem, sabe? O coração parece que não faz muito bem a gordura, sabe? Toda vez que eu engordo demais, eu começo a me sentir mal, uhum, entendeu? Sim, Vera, assim, do cigarro, depois que eu parei de fumar, uhum. acabou as dor nas pernas. Agora, a primeira semana, eu só não Ah, desisti porque eu ouvi você falando assim, que não existe isso de parar de fumar e você adoecer porque não fumou, né? Você não fala? Por isso que eu, é, né? claro. Aí eu digo, Eu mas falo, Vera, eu mas é passei uma semana, eu verdade, nem né? conseguia trabalhar, de É. tanta de dor. Dor no corpo, dor no De peito, dor? dor nos braços. Parece, sabe quando eu tomei a vacina da corona, do, tomei a, Aham. como é o Coronavírus lá? nome? Como é? Não, a da Pfizer, né? Isso. Coronavac? Aí A Pfizer? eu passei Aham. 3 dias mal, sabe? Mal mesmo. E eu fiquei sem fumar, eu fiquei Nossa. igualzinho. Eu digo, meu, como é que a pessoa pode ficar doente porque não fuma, né? Mas eu passei uma semana muito ruim, sabe? Olha, isso aí que, não é isso que o corpo tem que acostumar? Uhum. Exatamente.
Eu acredito assim que quando você muda um hábito tão importante, né, igual parar de fumar, eu acho que eu tenho certeza, o corpo vai levar um tempo para se adaptar. Então, eu sempre falo, né, para vocês, o mal-estar, esse desassossego, tudo, ele não é o teu corpo protestando que quer É, já cigarro, tá é o teu tudo. corpo se ajustando sem o cigarro, né? Quando a gente faz, que ter uma cirurgia, você vai lá, faz Hum. uma cirurgia. Você volta para casa e fica tudo legal? Não, tem que fazer o pós-operatório, tem dor, vai cicatrizar. A cicatriz, às vezes, de uma cirurgia, ela fica bem por fora, mas lá por dentro ainda leva tempo. Então, tudo é um processo, nada é mágico, né? Assim, tipo, Pois é, velho, por de causa um que. dia para o Aí eu outro, falei, né? não, não é isso, né? De lá pra cá, velho, eu não senti nada. Eu não sinto. Eu nunca É. fui sentir dor de cabeça, graças a Deus, né? Dor de cabeça não é comigo, né? Mas eu não tive mais uma dor nas pernas, de jeito nenhum. Entendeu? Não tenho mais dor nos braços, entendeu? Não tenho mais nada, entendeu? Não tuço mais, não tenho mais tosse, graças a Deus. Uhum. Sabe quando eu ia dormir, eu mesmo sentia aquele chiado. Sabe quando você respira, que o chiado faz zum, zuzou aqui na Aham, garganta? Aí aquilo ali me incomodava tanto, sabe, de eu ver aquilo ali. Me aham. incomodava demais de eu ver aquele chiado aqui, sabe, assim, na garganta. Sim, Isso. é o catarro Aí que eu vai digo, não, acumulando em tudo, né? tá na hora, né? E ainda tem um irmão meu que veio morar mais eu, porque separou da mulher, e ele bebe demais, sabe? E é tipo é alcoólatra mesmo, né? Porque Uhum, bebe, não consegue ficar um dia sem fumar, sem beber. Aí eu digo, e eu ficava, Nê, para de uhum. beber, fica acabando com a tua vida, rapaz. Aí eu digo, meu, mas se eu peço para ele parar de beber, que eu sei que é. Porque fala que o certo não é falar vício, né? É outro nome que fala. Mas se ele. Isso, entendeu? E como é que eu vou Dependência. pedir para ele parar se eu não consigo deixar o meu? Eu não consigo deixar a minha dependência, como é que eu quero que ele deixe a cachaça? É. E eu sofro porque eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Eu já sofro por isso, de querer ajudar todo mundo. Uhum, Então, e eu não poder ajudar ele. Porque o que eu posso ajudar ele é o quê? uhum. Dar casa e dormir da comida, né? É a única coisa que eu posso ajudar ele. Então, para poder eu pedir Sim. para ele parar de beber, eu Uhum, tinha que parar de fumar. Aí eu, porque acho assim, que eu tenho para mim que a pior uhum. dependência é a do cigarro. Entendeu? Eu tenho para mim que é a do cigarro. Para mim, o vício É do o quê? cigarro, que a bebida você passa um dia sem Ah, beber, entendeu? O cigarro você não consegue ficar um dia sem fumar. Aí eu digo, se eu parar de fumar, ele vai parar de beber. Só que até agora ele não parou, não. Mas estou ali, né? Uma hora vai parar, né, Vera? eu Uma penso cabeça, né? também, Quitéria, que cada um tem um start, tem tem o momento do basta, né? Você parou porque falou, pô, é uma coisa que a gente fala na mentoria, né, Quitéria? Nós já fumamos muito. Nunca vai acontecer espontaneamente da gente não querer fumar mais, Passar. espontaneamente. A gente vai precisar colocar um ponto final. A gente tomar a atitude de colocar um ponto final, porque senão esse é um vício que ele vai se arrastar para o resto da vida. E a gente, quando tem em mente que você está tendo a oportunidade agora de ter uma vida diferente, né, do que já foi até agora. E eu acredito assim que é o mesmo caminho para o seu irmão também parar com o álcool. E o mesmo caminho para Ah, você conseguir não, se eu vou controlar parar, na Vera. comida também. É a mesma coisa, né? É o Não, eu assim, mesmo porque como eu estava mecanismo. ainda muito agitada, aí. Mas Isso. agora já dá para controlar, sabe? Porque não dá para comer também. Porque senão eu vou ficar igual uma Uhum. baleia, entendeu? Aí eu não quero. Não. E a Gigi está falando aqui para você se Tá? habituar com a água, daí quando vem
essa vontade Isso, de colocar isso. alguma coisa na Por boca, isso que você ontem eu toma água, comprei toma água, limão, toma água, né? Que eu tava sem né? limão já para beber água na hora que dá vontade de comer, sabe? Hoje eu já controlei mais. Hoje eu já não comi, não almocei. Aí depois que eu almocei, eu só comi umas bananas, sabe? Porque banana aqui em casa eu como mesmo, sabe? Mas banana é bom para os ossos. Mas mesmo assim, quando é demais, tudo demais engorda, né? É bom, Tudo demais não presta, né, Vera? Não, mas eu vou tudo. controlar sim. Tudo. Tudo tem que ser equilibrado, tudo tem que ser regrado, até nada é bom. Dormir Ai, demais, trabalhar trabalhar demais eu trabalho. demais, comer demais, Eu nada só não, demais é bom, eu só né? não trabalho na hora que eu estou dormindo, É, né? entendeu? Eu já estou deixando um pouco de lado, sabe? Eu deixo de sair de casa para ficar em casa, arrumando casa, limpando casa, sabe? Aí quando é no outro dia eu chego, tá tudo do mesmo jeito, entendeu? Tudo do mesmo jeito. Então, estou deixando um É, pouco de lado, sabe? Viver um pouquinho. Eu mereço também, sabe, Vera? é. Vera, Chegar final de semana, ó, antes eu vai nem queria passear, passear, sabe por vai quê? para um Eu ia no lado, vai para shopping, o sabe? outro. Com meus filhos. Aí vamos lá no shopping, vamos almoçar lá no shopping. Eu gosto Uhum. muito de almoçar fora no domingo. Porque no domingo você fica em casa cozinhando, meu, não faz outra coisa, só cozinhar, né? Uhum. No domingo eu como fora. Aí no shopping Ó, almoçar. Chego lá, não tenho paciência não de ficar lá dentro do shopping, porque eu quero fumar. Ó, eu vou contar uma história a você, não conta pra ninguém aí, tá? Mas eu sou, tá, pode deixar que eu eu sou sou bem ótima em católica, sabe? segredo. Eu gosto muito da minha religião, sabe? Não troco ela por nenhuma outra. Não sou contra nenhuma, sabe? Mas eu fui para Aparecida. Aí eu digo assim, vou parar de fumar. Nossa Senhora Aparecida vai me ajudar e eu não vou fumar mais. Aí vamos lá para Aparecida. Todo mundo, né? Família toda. A minha família. Meu marido, meus filhos, nora, neto, né? Fomos tudo. Quando nós Uhum. chegamos lá na igreja, eu não tinha paciência de ficar na igreja, porque eu queria fumar. Entendeu? É. Aí, velho, aí eu saí da Oh, igreja, aí era para. Jesus. A gente vai lá na Aparecida, a gente vai visitar a imagem, sabe? Aí é uma fila de gente e eu mal-humorada, sabe? Aham. Eu não gosto nem de lembrar disso. Tem coisa que você lembra, sabe? Eu mal-humorada. E meu filho, vamos, mãe. Eu digo, não, não vou não. Eu não quero ir, não. Ele já percebia que era por causa do cigarro, sabe? Eu não achava um lugar para comprar cigarro, entendeu? Não Uhum. achava um lugar para comprar cigarro, entendeu? E eu não fumava. Não tem que faça fumar esse cigarro do Ai. Paraguai, sabe? Não fumo, Vera. Podia estar morrendo de fumar. Nunca fumei o cigarro Aham. do Paraguai, sabe? Nunca. Porque uma vez eu pus na minha boca sem saber que era do Paraguai e eu Aham. quase eu morro, sabe? Então eu nunca mais. É, nunca mais eu pus um cigarro daquele na Mais minha boca. forte, né? Então lá em Aparecida eu só achava cigarro do Paraguai, naquela feirinha lá. Uhum. Aí, minha filha, eu sei que vinha me embora, eu de mau humor, sabe, do carro, Uhum. falando mal com todo mundo, sabe? Ai, coisa triste. Vera, olha, eu vou estourar você. De E parar, você foi com a nem levei o intenção cigarro, sabe? de fazer essa Nem visita levei. e parar de fumar. Outro dia eu fui para Itu, a gente gosta de sair final de semana, fui para Itu, tinha mais vontade de conhecer Itu, né? Porque eu via só o povo indo, aquelas coisas grandes lá, eu tinha vontade de ir lá. Cheguei lá, meu, não tinha cigarro, eu não levei cigarro. Vera, meu, foi o dia todinho de mau humor, entendeu? E ainda tinha falado que tinha parado de fumar, e aonde eu ia nos bar ver se eu achava um cigarro, meus filhos me vigiando, sabe? Ai, fiquei de mau humor lá, xinguei todo mundo, sabe? Ah, Não, isso não é vida não, gente, o que é isso? Vai numa festa, num aniversário, num almoço, numa casa de um parente, tudo, fica lá fumando, sabe? Ah, não, faz tempo já também que eu estava com vergonha disso, sabe? Vergonha de fumar. Chegava nas filas dos ônibus, é. aí botava lá, ficava lá. Vera, o ônibus ia embora e eu ficava para fumar, você acredita? Verdade, verdade, o ônibus ia embora, Ai, que entendeu? Que vergonha, meu Deus do céu, sabe? Não, não quero. Viu, Quitério? O pessoal está Quanto tempo perguntando faz? quanto tempo você parou de Aí faz. fumar. Há quantos dias? Eu acho que Estão já faz, perguntando eu não estou aqui há contando quanto não, mas eu tempo acho que você faz parou de uns fumar. 40 dias, né? Então, É um mas pouco olha, mais, Vera, talvez. 40
Mas não... sabe? Eu nem lembro. Eu nem lembro, sabia? Assim, eu nem lembro assim de contar os dias, nem nada. Eu só lembro que eu não quero fumar mais. Por isso que eu Uhum, falei domingo, eu falei aqui pro meu filho, né? Porque o uhum. dia eu falei para ele ter parado de fumar. Ele, eu disse, você parou 9 meses aí, não. E voltou a fumar, né? Porque no dia que ele descobriu que eu tinha voltado a fumar, sabe, a coisa foi feia. Ficou bravo, bravo, sabe? Aí eu falei, a minha filha, ele ligou para minha filha, eu estava lá, mas ele lá no norte, né? E ele ligou para minha filha para falar que eu estava fumando. Aí eles ficaram muito bravos. Cheguei em casa, a minha filha chegou e disse: esse cara doido, bicho. Meu Deus do céu. Eu falei, Larissa, sabe a Vera Mendes, que eu falo de você como que fosse uma pessoa que eu conheço ali, vizinha minha, sabe? Falo, é que eu falo assim, né? Mas é, Eu né? falo assim, Larissa, sabe a Vera Mendes? Não. Depois ela falou, entendeu? Nem brigar, não, porque a pessoa só vai parar quando a gente quiser, entendeu? Então, você me ajuda, sabe como? Ela falou, você me ajuda? Você me ajuda quando você fala assim, eu confio em você, eu acredito em você, entendeu? Então, nisso, você está me dando força para mim parar de fumar. Agora, se você me xingar, filho, não vai adiantar nada, entendeu? E de lá para cá, Vera, nenhum dos dois, acredita? Nunca mais ninguém reclamou dentro dessa casa. Porque eu fumava, nunca, entendeu? Aí quando eu Ai, falei que pro meu coisa filho boa. domingo, ele, mãe, tá com. Aí eu vi, você Uhum, passou aí 9 meses sem fumar. Eu fumava escondido assim, sabe? Um lá e outro cá. Aí, e você voltou, agora você faz 30 uhum. dias, tá dizendo que não fuma mais, eu digo, Jaislan. As outras vezes eu voltei por causa de remédio, entendeu? Dessa vez eu voltei com a cabeça. Foi a cabeça, entendeu? Não foi que eu não vou fumar mais, foi a minha cabeça que não quer fumar mais. E quando a cabeça não quer mais, eu acredito que eu não vou fumar mais. Eu vejo meu marido faz 20. Vera, meu marido faz 22 anos É, que parou de eu vou fumar. fazer. Ele fala que em vez de quando ainda enche, quando vê um. Ele fumava Hollywood, sabe? Ele fala que quando vê um Hollywood vermelho, ainda às vezes quando ainda enche a boca de Hum, água, entendeu? Só que é coisa de momento, né? é. Coisa de momento, passou, acabou. Vai fazer o É igual quê? cigarro, entendeu? Ah, não, ó, Vera, faz 40, Passou. 40, 40 e poucos dias que eu parei de fumar, mas eu, para mim, assim, sabe, é muito seguro. Se Deus quiser, daqui um ano, sabe? Eu vou estar te contando aí, tá tudo normalzinho. Que agora eu Uhum, não. Eu que não quero mais. ótimo. E, Quitéria, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu quero fazer um comentário assim, que quem está fumando e tem medo de parar de fumar, porque volta e meia vai ter vontade, volta e meia vai ter um desconforto, gente, é volta e meia mesmo. É mesmo, você não pode abrir mão de você fazer uma coisa maravilhosa na tua vida, que é você parar de fumar, por medo de volta e meia você se ficar aborrecido. Se você fuma 20 cigarros por dia, você imagina que você vai ter um desconforto a cada mês, sei lá quando. Então, tem que estar de olho nessa vantagem. Quitério, eu quero fazer duas perguntas. Primeira pergunta é uma pergunta bem importante para todo mundo que está nos ouvindo e para você também. Sempre que a pessoa recai, eu falo para assim, ó, você tem que aprender o que te fez recair para você Uhum. não cair no mesmo erro. O que é que você vai fazer de diferente dessa vez para não acontecer de recair igual a vez que você recaiu lá com 9 meses? Você já falou para mim que agora foi a tua cabeça que Isso, você, eu tenho tipo, tá certeza. reprogramado. Mas tem alguma atitude que você sabe que você não pode tomar, porque senão você corre o Ah, risco Vera, de eu não recair? vejo assim, sabe? Eu mesmo não vejo assim. A única coisa que eu vejo, entendeu? Nesse caso aí, é eu lembrar, entendeu? Que não vai resolver o problema se eu voltar a fumar. E eu lembrar que eu não fumo mais, entendeu? Uhum, Tem um problema que outras vezes foi esse problema, entendeu? entendi. Que nem agora, Vera, eu parei de fumar, eu tô com um problema sério, entendeu? Sério. Que eu acho que se eu deixar de fumar, eu tenho a certeza que eu vou resolver, sabe também? Certo? E eu falei assim, eu vou deixar
Porque toda vez eu fico esperando acalmar as coisas para poder eu começar a fumar. Eu tô falando que eu na Mega Sena para poder parar de fumar. Porque tu falasse quando eu pagava aluguel. Falasse quando tivesse uma casa, tu parava de fumar. Quando tu tivesse tua filha, tu parava de fumar. Quando nascesse teu neto, tu parava de fumar. E tudo já passou e tu nunca passou nada para parar de fumar. Então agora eu falei assim, eu vou parar de fumar com problema e tudo. Entendeu? Certo? Com problema e tudo. Sabe? E não vou fumar mais por causa de problema, não. Porque o cigarro vai tirar meu dinheiro. Sabe quanto eu já economizei? Viu, Quitério? E outro lance. 340 e poucos reais. Entendeu? Vou para Maceió. Vai pagar a pizza para nós tudo. Passear. Quitério. Muito bem. E uma coisa também é você saber que nunca mais vai poder dar um traguinho. Porque se der um traguinho, se sentir à vontade para dar um traguinho, você está ferrada. A possibilidade de voltar a fumar é imensa. Entendeu? Foi assim, ó. Nem era um traguinho, sabe? Eu ia andando na rua e digo, vou fumar um cigarro só, entendeu? Um só não faz mal, não. Tantos anos já, né? Entendeu? Aí fumava um só. Aí chegava lá no serviço, eu ouvia você. E colocava naquele vídeo que tem lá, entendeu? Aqueles vídeos pequenininhos, eu gosto daqueles vídeos pequenininhos, antigos, sabe? Mais antigos que você tem. E tava lá falando, sabe, da recaída. Mas eu via lá, você falando, não pode dar traguinho. Mas eu vou dar um traguinho só, não faz mal não. E um traguinho hoje, um traguinho amanhã, sabe? Todo dia um. Era um de manhã quando eu ia. Aí depois começou um de manhã quando eu ia e um da tarde quando eu voltava. Só comprava solto, entendeu? E tinha dia que eu não fumava, que eu esqueci, era. Eu fumava 2, um de manhã e um à tarde. E logo no começo, tinha dia que eu não fumava, que eu esquecia. Eu chegava em casa que eu lembrava que eu não tinha fumado. Você acredita? Aí pronto. Aí depois eu fui pro norte, aí chegou lá minha irmã fumando e aí não deu outra, sabe? Voltei de lá fumando. Aí fui para lá agora, aí de lá eu já estava com isso, eu vou parar de fumar. Falei para ela assim, eu nem vou levar cigarro, entendeu? Chegar lá, eu vou chegar sem fumar. Mas não deu, né? Entendeu? Aí quando eu cheguei aqui, aí depois que eu te ouvi agora, que fiz essa... como é que chama? Isso. Aí pronto, aí ainda na sexta-feira, quando fiz, aí eu digo, não, eu não vou conseguir. Aí eu fumei ainda, sabe, que eu ainda tinha dentro de casa, né? Fumei. Aí no sábado eu vi as meninas, né? Botei lá no... Que eu acho que ajuda muito, sabe? Entendeu? Não ajuda quando é negócio de WhatsApp, que vem gente que não sabe da onde, sabe? Que nem fez ainda. Mas quando as pessoas fazem, né? É legal o grupo, sabe? Então eu vi as meninas dizendo, tá tudo bem, né? Eu consegui, tô numa boa. Aí, e eu não fico, sabe? Eu digo, não, chega. Aí fumei, digo, o último, sabe? Tomei café, fumei, digo, olha, isso aqui é o último. Eu sinto muito, sabe? Me perdoe, mas tá na hora de você ficar aí e eu ir embora. Aí joguei ali fora, no vasinho, no negócio lá que eu tenho, pronto. Acabou, Vera. E tô segura, viu? Muito segura, se Deus quiser. Peço a Deus todos os dias, sabe? Pra Ele me dar a força, né? Mas eu nem penso mais, Vera, em voltar a fumar, não. Assim, quando dá vontade, eu nem penso assim, eu podia fumar. Aí, não, porque antigamente era assim, entendeu? Não, acho que eu vou fumar assim, aquela agonia para fumar. Aí vem o sofrimento, né? Porque se você tá com vontade de fumar e não para de pensar, sabe? Aí dá agonia. Certo? Mas não, dessa vez não foi assim. Por isso que eu me sinto tão segura. Entendeu? É isso mesmo. A gente tem que aprender muito, muito, muito com tudo que a gente já, com todas as experiências que nós tivemos. Que nem com a nossa vida, né? A gente, na nossa vida, a gente toma uma atitude errada, faz uma escolha errada, e se a gente não aprender com aquilo, dali a pouco tá a gente lá dando mancada de novo. O parar de fumar é assim. Não pode mais repetir aqueles mesmos erros. Então, às vezes, a gente tem que estar fortalecido, se fortalecer todo dia, agradecer todo dia,
Porque a gente para de fumar pro resto da vida, né, Quitéria? Para um mês, um ano, 10 anos, pro resto da vida. Enquanto a diretoria lá de cima achar que é pra gente ficar por aqui, a gente vai estar sem fumar. Então, precisa realmente, que nem você falou no começo aqui da live, você falou, parar de Então, fumar e ficar triste, ficar, né? né? Tem Olha, gente se que você, eu acho chora e assim, se tudo você também não é parar de fumar e legal, você né? ficar triste, quieta no canto, sabe assim, Vera, como era que eu queria quando eu parava de fumar? Eu queria ficar deitada. Tanto que eu falava assim, ó, se me Ah, deixar no quarto, fechada, sem problema, televisão ligada lá no quarto, pode me deixar sem fumar. Entendeu? Só não pode, sabe? É eu fazendo as coisas e fumando, porque ficava nervosa. Se eu chego em casa, a casa tá suja, eu já fico nervosa, sabe? Aí eu vou fumar, entendeu? O meu problema maior é esse. Tudo no mundo eu ia fumar. nossa. Se eu chego em casa, a casa tá limpa, eu me seguro. Agora, se a casa tá suja, eu vou fumar. Porque se eu não for fumar, eu mato um, entendeu? Certo? De raiva, entendeu? Então eu fumo para passar raiva, velho. Uhum. Entendeu? Eu fumo, sabe? Porque eu acho que vai resolver. Pois é. Eu achava que resolvia. Entendeu? Tudo que eu fazia, eu achava que cigarro resolver. Uhum. Entendeu? Até assim, outro dia eu vi a menina falando aí, ai, não me lembro qual foi, que disse que estava com. Ai, sabe quem foi? Foi uma que você chama ela de neguinha. É neguinha? É neguinha. Aham, Eu vi ela falando aham. que Sim. tinha um sobrinho dela, que acho que ela ajuda o irmão, né, com a criança, e ele estava internado, não sei, a menina, estava internada. E ela prometeu que se ela tivesse no hospital, se ela saísse de lá, entendeu? Bem, se não acontecesse nada mais grave, ela parava de fumar. Não sei se você lembra. E ela falou que Ah, é, quando ela contou, eu deram a lembro. notícia que a menina estava Aham. bem, né, saiu do perigo, de coisa, ela foi lá fumar, né? E eu era assim, Vera. Eu prometia, sabe, meu irmão Foi. ficou doente do coração, aí eu quase endoidei, sabe, aquele novo, sabe? Tinha 26 anos na época, e eu fiquei doida. E o médico achou que era Chagas, e eu fiquei doida, ele morava comigo, sabe? Eu cuidei dele, desde os 16 anos. Aí eu fiquei doida e Sim. eu prometi a Deus, entendeu? Que se ele ficasse, se não fosse Chagas, que Chagas é uma doença que eu conheço, né? Porque é desse bicho que morde lá, e lá não tinha muito isso antigamente. Uhum. Então eu parava de fumar. E quando ele ficou bom, eu não parei de Uhum. fumar. Entendeu? E nem era isso, né? Certo? Tudo no mundo, velho, eu prometia, entendeu? A Sim. minha filha, quando fez faculdade, né? E no último ano, quando ela tinha ficado numa matéria, ela ficou doida, sabe? Porque com medo de, não, de ter que repetir, né? A matéria. E ficou doida, 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 doida. Eu morro, enlouqueço, né? Eu faço tudo pela minha filha, sabe? Ela tem 25 anos, mas ela é solteira, mora mais, sabe? Para mim é meu bebê ainda. Tem 25 anos, para mim é a criança. Isso. E eu quase já endoidei. Se eu prometi que Sim. se ela não repetisse a matéria, né? Eu ia parar de fumar. Não parei, velho. Prometia tudo. Para arrumar emprego, prometia tudo, sabe? Que vergonha, meu Deus do céu. Entendeu? Vou Pronto. pagar minhas Agora promessas você vai tudinho. colocar tudo isso em Vou ordem pagar na minhas promessas consciência, tudinho a né? Deus, Tipo, entendeu? tá pago. Porque Tá pago. de fumar, não, Vera. Exatamente. Vai dar certo. Quitéria, para a gente encerrar aqui, eu vou te pedir assim, meu amor, que o que que você tem para falar para uma pessoa que está nos ouvindo, ou que parou recentemente, ainda não se sente segura, ou quem ainda está decidindo. Fala uma coisa do teu coração para o coração da Olha, o que pessoa, eu assim. posso Fica à falar para essas vontade. meninas, né, que fizeram junto comigo, para essas outras que fizeram depois, entendeu? E para quem quer parar de fumar, entendeu? Que trabalha a cabeça, entendeu? Vontade, nós vamos sentir ainda muito tempo, mas nós temos que pensar que a pessoa fumando passa, e se não fumar também passa, e passa mesmo, entendeu? Só é na hora que vier aquela vontade, assim, é a pessoa pensar e repetir 100 vezes precisar, entendeu? Que vai parar, entendeu? Que não fuma mais,
e vamos para frente. Vai dar certo, vai dar certo. Tenha fé em Deus, entendeu? E vamos para frente. Que dá certo, dá. Entendeu? Muito bom, minha querida. Quitéria, quero agradecer o pessoal que está aqui, que está assistindo, né, até agora. Peço para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Quem não é inscrito aqui no meu canal, siga, né? Me siga aqui no Insta. Relembrando, né, Quitéria, que tem a 4ª jornada Esquentando os Motores para Parar de Fumar, aí nos dias 9, 10 e 11 de novembro, é exclusivo para o meu grupo do Vou WhatsApp. pedir É para só minhas clicar irmãs, aqui no Vera. meu perfil e entrar lá no grupo. Vou pedir para minhas irmãs. Quitéria, isso, Uhum. fala para elas virem. Sabe o que é, Quitéria? Às vezes, quando a gente fala que é um trabalho para parar de fumar, as pessoas ficam achando que você vai Isso, ficar nunca falou. falando de doença, ficar assustando, ficar Nunca constrangendo. falou, né, E Vera? não é nada disso que a gente faz, né? É Nunca falou em outra doença, nunca, história, né? né? Outra história. Nunca. Porque isso aí todo mundo já sabe. Você imagina que eu vou chamar as pessoas para um evento É meu verdade. para eu ficar falando coisas que elas já sabem? Aí tem dó, né? Daí não Isso. adianta. O negócio é solução. Como que eu vou resolver? Como que eu vou me organizar? Porque problema, né, Com Quitéria? Todo certeza. mundo tem e a gente vai continuar tendo. Igual você falou. Se for ficar É, esperando você ganhar na eu Mega falo Sena, que assim, nem você Vera, falou, quando eu e pagar ficar minhas tudo um mar de dívidas, eu vou rosas, parar de fumar. Mas eu acho que eu fazia dívida por causa do cigarro, sabe? Porque eu achei que o cigarro pagava minha dívida. Acredita? Agora não, agora eu vou resolver meus sim, problemas. Entendeu? Se Deus quiser. E Ele vai querer. isso Só mesmo. tem a agradecer. Minha Só tem a querida, agradecer a você você, né? já Mas quer. vou te agradecer ainda por muito tempo, porque eu não vou parar de te ouvir nem tão cedo, entendeu? Não, de jeito nenhum. Isso mesmo. E nem se afastar. Eu Certinho, vejo que você está Vera. sempre por aqui, né? A gente tem uma amizade além de tudo, né? Uma amizade, a gente não se conhece, né? Ontem eu estava falando com uma outra pessoa que também, né? A gente nunca se viu de perto, mas É, é impressionante, parece que a gente já tem uma ontem eu intimidade, uma falei pro meu filho amizade assim, antiga já, Jaislan, né? É meu muito filho chama legal, Jaislan, Jaislan, muito legal. quero que você me leve lá em Curitiba. Pra quê, mãe? Eu digo, vou lá conhecer a Vera. Entendeu? Tá bom. No dia que você parar de fumar, no dia que você parar Venha de fumar de mesmo, verdade, eu vou deixa eu levar você dar de umas lá. voltas aqui. Então, daqui um ano eu vou cobrar ele. Então tá Tá combinado. bom, Vera? Obrigada, viu, por tudo aí. Ótimo, ótimo mesmo. Minha querida, um beijo bem grande, valeu, viu? Eu sabia que você Olha, é quando desinibida e você que me ia ser um chamou, bate-papo bem na hora gostoso. eu vim, mas Obrigada, não vou nem viu? responder, que eu não quero, entendeu? Sou muito ruim para falar. É assim, não é nem ruim, né? Assim, é porque, assim, É eu falo nada, muita você fala coisa, super assim, errada, gostoso. né? Que eu sei, as palavras, sabe? Mas não é que eu falo errado, é porque o meu lugar que eu sou fala assim, sabe? Cada pessoa não tem um. Não tem. Aqui a gente não. Ninguém repara em ninguém, não. O importante é a mensagem, né? A essência. Tá bem, Quitéria? Um beijo bem grande para você, beijo para a filhota, para os filhos, para o marido, aí um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Uma boa semana de trabalho, Isso. restante de semana para todo mundo aí que está Obrigado, nos Vera. ouvindo. Obrigado você E e todo mundo sigamos em aí que frente, ouviu aí a tá mim, né? bem? Tá, nada. Tchau, Vera. Tá bem, meu amor. Obrigada. Tchau, tchau.